Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo bem, tudo ótimo com vocês? Então, conforme a gente estudou em aula, né, estudou em sala de aula, vamos falar hoje sobre escalas termométricas, certo? E tá dando um certo desconforto numa galera aí, achando que isso é difícil, mas não é, cara. Isso aqui é bem fácil, é bem simples, na verdade. Nós vamos fazer o seguinte, deixa eu mudar essa tela aqui, tornar ela grandona, para auxiliar vocês. Por que temos que estudar escalas, né? Porque nós temos que fazer a conversão de uma escala para outra. As duas mais conhecidas estão aqui, né? Escala Celsius e escala Fahrenheit. E também vamos falar um pouco sobre escala Kelvin. Mas vamos começar pela Celsius Fahrenheit agora, nesse instante. Tá, qual que é a diferença das duas? É basicamente os valores que Celsius e Fahrenheit escolheram para adotar suas temperaturas. Uai, Adriano, como assim? Um termômetro, na verdade, ele não mede a temperatura de forma direta, ele mede a temperatura de forma indireta. Poxa, agora o senhor deixou eu confuso. Repara esse termômetro que eu deixei na tela, né? Esse aqui é um termômetro de mercúrio, vou até aumentar um cadinho aqui para que vocês possam ver melhor. Repara que ele está graduado na escala Celsius e na escala Fahrenheit. E você não olha a temperatura, você olha a altura que a coluna de mercúrio ocupa aqui, ó. Nesse instante, está acima de 30 graus Celsius aqui, tá vendo? E está acima de 80 graus Fahrenheit, mas as duas temperaturas são iguais. Porque como funciona isso? Ambos, ambos, tanto Celsius quanto Fahrenheit, fizeram o seguinte: construíram seus termômetros. Deixa eu só colocar meu óculos, que nem no computador estou enxergando mais. Construíram seus termômetros e deram valores arbitrários para as temperaturas. Para quais temperaturas? Para o ponto de fusão da água, né, ou do gelo aqui embaixo, ó, e para o ponto de ebulição. Na escala Celsius, vou colocar um grauzinho aqui Celsius, ele falou o seguinte: essa temperatura de fusão é zero e a de ebulição ele chamou de 100. É uma escolha, ele não tem uma razão física para isso existir aqui. A mesma coisa aconteceu com Fahrenheit, só que Fahrenheit, ao invés de chamar de zero, chamou 32 aqui embaixo, né? E ao invés de chamar de 100 lá em cima, chamou de 212, ok? Essas quatro temperaturas eu conheço, porque isso aqui é o ponto de fusão e o ponto de ebulição para a água. Pronto, está definido. Porém, se eu tiver agora aqui uma temperatura qualquer aqui no meio, igual tá aqui, ó, 30, quer ver daqui, 30, 2, 3, 4, 5. Então aqui tá, daqui para cá aumentou 10, então cada um é 2, não é isso? Está 32, 34 graus Celsius. São 80, tá aqui, daqui para cá 120, 90, 92 graus Fahrenheit, certo? Como eu sei disso? Eu sei que essas temperaturas ocupam um intervalo aqui, ó. Essa daqui, que é a temperatura na escala Celsius, e essa temperatura aqui, que é na escala Fahrenheit, são a mesma temperatura. Porém, não tem o mesmo valor numérico. A brincadeira aqui agora é comparar os intervalos com a temperatura. Adriano, não estou entendendo. Então, calma. Você concorda comigo que isso aqui, olhando para o termômetro, é uma altura, daqui até aqui? Que é exatamente essa mesma altura aqui, ó. O que que muda entre as duas? O valor numérico? E isso aqui é a mesma coisa, é uma outra altura, certo? Que é exatamente igual a essa outra altura aqui. Aí, para fazer a tabela de conversão, basta fazer o seguinte, ó. Se eu pegar essa altura TC até zero, vai ser TC menos zero. Não é isso? Se eu dividir isso por 100 menos zero, que é aquela outra altura, eu encontro um número. Só que esse número é exatamente igual em termos de altura a TF, certo? TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Galera, é como se eu pegasse esse intervalo aqui, dividisse por esse, é igual a mesma coisa do outro lado. Daqui para frente é álgebra, né? É só brincar com a matemática. TC menos zero dá TC. 100 menos zero dá 100. Pronto, ficou fácil aqui. Do outro lado, TF menos 32 não tem como subtrair, né? São coisas diferentes. Então, conserva lá. Agora, 212 menos 32 é 180. Beleza. Se eu simplificar aqui por 20,
eu vou ter a seguinte expressão: TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Esta é a expressão, deixa eu dar um Ctrl Z, arrumar esse 9, que ficou muito feio. Esta é a expressão para transformar qualquer temperatura da escala Celsius para Fahrenheit ou da Fahrenheit para o quê? A escala Celsius. Ficou claro para vocês? Estando claro para vocês, agora a gente consegue fazer da escala Celsius para a escala Kelvin, né? No caso da escala Kelvin, é chamada escala absoluta. O que Kelvin pensou? Pensou o seguinte, peraí, nem pensou, né? O que Kelvin determinou? Esse 0 Celsius aqui não é a menor temperatura que existe, certo? Existem coisas com temperaturas menores do que 0 graus Celsius. Então, como temperatura expressa o grau de agitação das moléculas, Kelvin falou, poxa, peraí, se grau Celsius, perdão, se a temperatura é o grau de agitação das moléculas, e esse zero aqui não é a menor temperatura que existe, então ele não representa o grau de agitação zero. Então, basicamente pega a escala Celsius, pega a escala Celsius, que tem quanto com ponto de fusão? 0, quanto ponto de ebulição? 100, e agora pega a escala Kelvin e faz assim, ó. Kelvin fez lá experimentalmente qual seria a menor temperatura que existiria, certo? Lógico, ele não alcançou isso. Aí ele extrapolou isso, né, numa extrapolação matemática, um gráfico e tal, e falou, olha, a menor temperatura que qualquer molécula pode atingir é menos, olha que legal, menos 273 graus Celsius. Menos 273 graus Celsius. Tem um 0,15 aqui que eu vou omitir para a conta ficar mais simples. Nesse ponto aqui agora, você vai chamar de 0 Kelvin. Então, esse daqui continua na escala Celsius, graus Celsius, e esse daqui na escala Kelvin. Tá. Presta atenção, daqui para cá desceu 273, não é isso? Então, daqui para cá sobe 273. Esse zero indicado aqui na escala é um zero em que as moléculas não vibrariam mais. É o chamado zero absoluto. É um zero que... minha cabeça está em cima do negócio aqui, né? É o zero absoluto. Esse zero representa a temperatura em que as moléculas não vibram mais, certo? Elas não têm mais movimento de moléculas. Dito isto, a gente consegue fazer a mesma coisa que foi feita aqui, ó, para a escala Celsius e Kelvin. Só que aqui, Fahrenheit variou de 180, né? Kelvin não complicou, variou de 100 também. Ou seja, ficou até mais fácil. Porque olha só, 0 menos 273, 273 menos 0, dá a mesma variação. 100 menos 0 dá 100, 373 menos 273 também dá 100. Ou seja, a tabela de conversão de Celsius para Kelvin não tem esses denominadores. TC é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Pensa comigo. 0 graus Celsius não é 273 Kelvin? Joga 273 Kelvin aqui. 273 menos 273, parece um trava-língua, né? É igual a 0. Compreendido? Juntando essas duas, eu consigo chegar de Kelvin para Fahrenheit. Porque vai acontecer o seguinte: no lugar de Celsius aqui, eu substituo TK menos 273 sobre 5. Isso é igual TF menos 32 sobre 9. Certo? Então são as três expressões, se eu só arrumar aqui para você ver as três, são as três expressões para converter escalas. Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius. Kelvin para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin. Tá, agora se for uma variação é um pouco diferente, né? Na variação, você não quer mais a temperatura, você quer a mudança de temperatura. Se você reparar o que eu fiz lá no início, ó, na escala Celsius, varia de 100 aqui, não é? Na escala Fahrenheit, varia de 180.
Então, se aqui é 100 e aqui é 180, está de 1 para 1,8. Em outras palavras, a variação a gente trata de forma um bocadinho diferente. Na variação, nós temos o seguinte: a variação de temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual à variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 9. Já na escala Celsius para a escala Kelvin não tem variação. Por quê? Se lá Celsius escolheu de 0 para 100 e Kelvin escolheu de 273 para 373, dá 100 e 100. Ou seja, ambos variam de 100, está 1 para 1. Então, as variações são iguais. Logo, aqui eu também posso substituir o TK aqui em cima, né? Delta TK. Delta TK sobre 5 é igual, dividido por 5, né? É igual a delta TF sobre 9. Beleza? Nós vamos resolver bastante exercício, vocês vão compreender isso de forma bem tranquila, tá? Um abração para todo mundo.